A gente chega aos 40 e poucos e acha que o bonde já passou, que a vida é só contas a pagar e responsabilidade, que o risco é um bicho-papão. Mas a verdade, essa é que te pega de surpresa. O medo não mora no trabalho, nem na grana curta, nem nas oportunidades que parecem distantes. Ele se instala aqui dentro, na nossa cabeça. E acredite, com o tempo, a gente aprende a desarmar essa bomba. A experiência mostra que a maioria dos nossos medos, esses monstros que a gente cria na mente, nunca se realizam. O inimigo não é a falta de coragem, e sim a falta de visão. Medo é ignorância. É não entender como as coisas funcionam. Quando a gente não sabe de nada, a imaginação voa e logo inventa o pior cenário possível. Por isso, tanta gente fica parada, sem investir, sem empreender, sem mudar de vida, sem arriscar um novo amor. A cabeça fica martelando. E se eu falhar? E se perder tudo? E se já for tarde? Mas raramente a gente se pergunta, e se der certo? Essa é a diferença entre uma vida medíocre e uma vida que te deixa sem fôlego. Já passei por isso, acredite. Trabalhava como bombeiro em Toronto, uma vida estável, segura, dos sonhos de muita gente. Mas os meus sonhos estavam lá, presos numa gaiola dourada. Queria mais, queria voar, mas o medo era um peso enorme. Medo de largar o certo pelo incerto, medo do que os outros iam pensar, medo de fracassar. Noites sem dormir, atormentado pelo e se. O medo me calava. A minha libertação não foi um passe de mágica, foi conhecimento. Um mentor me mostrou que o que eu chamava de medo era, na verdade, falta de informação. Não entendia como a minha mente funcionava, como transformar pensamento em resultado. Aí eu comecei a estudar e vi que a mente consciente escolhe os pensamentos, mas a inconsciente aceita tudo sem questionar. Se eu enchia a cabeça de fracasso, medo e insegurança, como esperar um resultado diferente? Pense naquelas oportunidades que você deixou passar. Você viu o potencial, mas uma vozinha dizia, e se eu perder tudo? E você perdeu a chance. Depois vê o outro ganhando e se arrepende. Não foi por falta de capacidade, mas pela ignorância, pelo medo que te paralisou. E sabe o que é mais curioso? Isso é quase universal. A gente naturalmente pensa no pior. Por isso, tantos adultos ficam em empregos que odeiam. Medo de perder a tal da segurança. Segurança ilusória, criada pela nossa própria ignorância, pela incapacidade de transformar desejo em realidade. Quando finalmente entendi isso, tudo mudou. O medo não sumiu, mas deixou de me controlar. Cada dúvida virou um sinal de que eu precisava aprender mais. Quanto mais conhecimento eu tinha, menos espaço o medo ocupava. Cada passo, mesmo inseguro, mostrava que o medo era uma miragem. E você? Quantos sonhos enterrados por medo disfarçado de cautela? Quantas vezes você preferiu o conforto da zona de segurança, mesmo infeliz, ao risco de tentar? Essa segurança não está custando muito caro? O medo não precisa desaparecer. Pode ser um alerta, mas aquele medo que te paralisa é só ignorância. A saída é substituí-lo por conhecimento, por estudo, por compreensão. Quando a gente entende a própria mente, o desconhecido perde o seu poder. O inimigo mora dentro da gente, alimentado pela nossa própria ignorância. Ao buscar conhecimento, o medo deixa de ser uma prisão e se transforma num sinal de algo novo, algo capaz de te levar a lugares que você nem imagina. Pouca gente sabe, mas o medo não surge do nada. Começa com uma preocupação quase inocente. Será que vou ter dinheiro suficiente? E se eu perder o emprego? E se acontecer algo com minha família? Essas perguntas, se não forem controladas, geram dúvidas. A dúvida vira medo. O medo vira ansiedade. A ansiedade reprimida vira depressão. A depressão enfraquece o corpo e abre espaço para doenças. É um caminho silencioso que destrói vidas e quase ninguém fala sobre ele. Já vi isso acontecer com pessoas próximas. Trabalhadores com preocupações constantes. No começo parecia só estresse, mas a preocupação contínua corroeu a saúde, causando úlceras, hipertensão, doenças cardíacas. Tudo começou com pensamentos negativos.
O corpo não aguenta viver em tensão o tempo todo. A medicina comprova. Mais de 70% das doenças estão ligadas ao estresse e a emoções mal gerenciadas. O problema não está no corpo, mas na cabeça. Pensamentos negativos enviam ordens ao subconsciente. O corpo reage como se o perigo fosse real, liberando hormônios, acelerando o coração, contraindo os músculos. Mas não há perigo, só um pensamento errado. Essa energia represada abre caminho para a doença. Já passei por isso. Como bombeiro, antes da mudança, vivia preocupado. O emprego era estável, mas a sensação de desperdício me corroía. Eu reprimia a ansiedade, fingia que estava tudo bem, mas por dentro me sentia sufocado. Isso refletia na minha saúde, humor e relacionamentos. Aí eu entendi. Reprimir não adianta. Guardar a ansiedade só me afastava do que eu queria. E isso acontece com milhões de pessoas após os 40. Elas acumulam responsabilidades, dívidas, uma carga mental enorme. Em vez de expressar ou transformar esses pensamentos, preferem o silêncio. Essa energia represada vira tristeza, depois doença. Não é coincidência que muitos adultos nessa idade têm problemas de saúde. O corpo reflete uma mente ignorada por anos. É assustador como uma simples preocupação pode destruir uma vida. Quantas vezes você começou se preocupando com uma conta, um prazo, uma conversa difícil e acabou num estado de ansiedade incontrolável? Quantas noites mal dormidas, falta de energia, desmotivação? Esse é o ciclo vicioso que prende as pessoas. Mas a boa notícia é que dá para interromper esse ciclo. Ele persiste porque a maioria não entende a origem do medo. As pessoas culpam o chefe, o governo, a crise, o parceiro, quando o problema começa na cabeça. Na mente, a preocupação se instala e origina todas as outras etapas. Enquanto não entender isso, você vai continuar adoecendo por dentro e se sabotando por fora. O medo, nesse caso, não é só um sentimento ruim, mas um sinal de alerta. Um aviso de que você está alimentando a sua mente com ideias infundadas. A ansiedade é o corpo tentando lidar com uma energia sem direção. A depressão é o reflexo de anos de repressão. A doença é o grito final do corpo pedindo por mudança. Quando a compreensão chega, tudo muda. E quando falo em compreensão, não é uma ideia abstrata, é algo prático, uma chave. É saber o que acontece na sua mente quando você pensa, como a mente consciente escolhe e a inconsciente aceita tudo sem questionar. Ao entender esse mecanismo, a energia que alimentava a preocupação passa a ser usada para construir, para criar imagens do que você quer, até que sua vida comece a mudar. A primeira coisa que ensino é a prática deliberada para a mente. Visualizar com detalhes, repetir a cena até sentir o corpo reagir. Não é misticismo, é técnica. A ciência comprova que a prática mental, bem feita, produz resultados reais. Imagine ações claramente, com emoção. Mas não basta imaginar de vez em quando, tem que virar hábito. A repetição cria automaticidade. Cultive diariamente um hábito. Um estudo, uma visualização, uma afirmação com sentimento. Pesquisas sobre formação de hábitos mostram que leva meses de repetição diária até que a nova resposta se torne natural. E tem uma ligação crucial entre finanças e clareza mental. Quando a mente está ocupada com preocupações financeiras, ela perde capacidade de raciocínio e tomada de decisão. O estresse financeiro cria um túnel mental. Você fica apagando incêndios e perde a capacidade de planejar, aprender e criar. Estudos mostram que a escassez impõe uma carga cognitiva mensurável, reduzindo a atenção e a qualidade das decisões. Entender isso muda tudo. Se o problema não é falta de vontade, mas sobrecarga mental, a solução é aliviar essa carga. A ponte prática entre compreensão e resultado é construída em 4 pilares: estudo direcionado, visualização com sentimento, pequenas ações testáveis e registro de progresso. Estudo direcionado significa escolher criteriosamente o que estudar, livros, cursos, pessoas que demonstram resultados. Visualização com sentimento
Significa criar a cena desejada com detalhes sensoriais e emoção. Pequenas ações testáveis são experimentos de baixo risco. Oferecer um serviço por algumas horas, investir uma pequena quantia, conversar com pessoas novas. Anote seu progresso diariamente, por menor que seja. Quando decidi estudar profundamente, eu apliquei o que aprendi como um experimento científico na minha própria vida. Havia um plano: estudar diariamente, visualizar, tomar pequenas ações e ajustar. No primeiro ano, minha realidade financeira mudou de forma quase mágica. Chorei de alegria, senti um alívio e um êxtase, e entendi que o que me prendia não era o mundo exterior, mas a minha própria programação. Essa transformação trouxe uma esperança que eu nunca havia sentido antes. Não era um sentimento passageiro, era a prova de que conhecimento mais ação transforma o destino. Se você tem mais de 40 anos e quer mudar sua vida, reserve 20 ou 30 minutos por dia. 10 minutos de leitura ou estudo. 10 minutos de visualização estruturada. Detalhe tudo: quem está com você, o ambiente, o som, o sentimento. E 5 ou 10 minutos para uma microação que teste uma hipótese. Repita isso diariamente. Com o tempo, a repetição instalará novos comandos no seu subconsciente que alinharão sua atitude com ações produtivas. Esse processo também é apoiado por teorias de autoeficácia. Quando você acumula experiências de domínio, mesmo pequenas, sua crença de que é capaz cresce e isso alimenta mais ações bem-sucedidas. Não precisa se sentir capaz antes de agir. Comece com passos pequenos. Pare de esperar pelo momento ideal. Estudo e prática diários são o antídoto para a hesitação. Faça dos próximos 90 dias um ciclo de aprendizagem e experimentação. A mente tem uma inteligência própria. Alimente-a com entendimento e ela reagirá reorganizando seus hábitos, abrindo sua criatividade e criando espaço para oportunidades que hoje você só imagina. Se você aceitar isso como um método e não como filosofia vazia, verá provas todos os dias. Pequenas evidências que se acumulam até que, de repente, o impossível deixa de ser impossível. Medo e fé são forças gêmeas. Ambas exigem que você acredite em algo invisível. O medo te faz acreditar na catástrofe, a fé na vitória. A diferença é que o medo paralisa e a fé move. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em um futuro negativo que só existia na sua imaginação? Quantas vezes você se impediu de dar um passo por acreditar mais no fracasso do que no sucesso? Essa escolha inconsciente separa quem avança de quem fica parado. Antes de abrir meu primeiro negócio, eu passava noites em claro imaginando tudo dando errado. Dentro de mim, parecia tão real que meu corpo reagia como se fosse verdade. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam. Era a prova de que o medo tem o poder de criar uma realidade emocional antes mesmo de algo existir. Mas quando comecei a visualizar o que poderia dar certo, percebi que o mesmo mecanismo podia ser usado a meu favor. Em vez de imaginar a falência, comecei a imaginar clientes, contas sendo pagas, minha vida transformada. O que mudou não foi a situação, mas a minha perspectiva. E essa perspectiva é que diferencia vidas comuns de vidas extraordinárias. Oprah Winfrey é um exemplo disso. Ela nasceu na pobreza, sofreu abusos, perdeu muito. Se tivesse se agarrado ao medo, estaria destinada a repetir o ciclo de dor. Mas ela escolheu acreditar em algo que ainda não podia ver. Um futuro de influência e abundância. Essa fé não apagou os obstáculos, mas a manteve firme. Hoje é impossível não perceber que a fé foi o combustível invisível que a levou aonde estava escrito que seria impossível chegar. Esse é o poder da fé baseada em compreensão. Não é acreditar cegamente, mas entender que a mente responde ao que você alimenta. Estudos em psicologia mostram que a expectativa molda o resultado. Efeito placebo. Quando você acredita que algo vai dar certo, seu corpo, suas emoções e ações se alinham com essa expectativa, criando caminhos para que aquilo se realize. Mas a armadilha é, se você não decide conscientemente, sua mente decide por você. E por padrão, ela escolhe o medo, porque o medo é a reação instintiva de sobrevivência.
Viver no automático após os 40 significa repetir padrões que já não servem mais. Significa se apegar àquilo que garante sobrevivência e nunca experimentar a plenitude. Quantas pessoas você conhece presas em empregos que não gostam, em relacionamentos vazios, em rotinas que consomem energia, porque acreditaram que mudar era arriscado demais? Não é a realidade que é segura, é a fé distorcida no medo. A escolha é sempre sua: usar a imaginação para construir um futuro que te impulsiona ou fabricar um pesadelo que te paralisa. Ambas exigem energia e foco, mas só uma abre portas. A fé não é luxo espiritual, é uma ferramenta prática. É olhar para as mesmas circunstâncias que alimentam a ansiedade de alguém e decidir enxergá-las como solo fértil para o crescimento. É acreditar num resultado positivo com tanta intensidade que seu corpo começa a agir como se ele já fosse inevitável. A crença inabalável não apaga o receio instantaneamente. O temor pode persistir, mas você escolhe priorizar sua fé. Imagine uma balança. De um lado, o insucesso, do outro, o sucesso. Quanto mais você nutre a perspectiva positiva, mais pesada fica a balança da fé, até que o medo perca o poder de controlar. Esse equilíbrio não se conquista em um dia. Você já vivenciou isso sem perceber. Ao amar alguém, você confiou em algo invisível. Ao começar um novo emprego, acreditou num futuro incerto. Ao cuidar dos seus filhos, teve fé de que seus esforços trariam recompensas. A fé já reside em você. Você vai continuar desperdiçando esse poder alimentando o medo ou o redirecionará para construir a vida que deseja? Há um momento em que o medo transcende o pensamento e vira uma barreira física. É aí que muitos desistem. Mas existe um processo simples para romper esse ciclo. Ao sentir medo, identifique-o claramente. Pergunte-se: o que exatamente me assusta? Expressar o medo reduz seu poder. Em seguida, questione: isso é um fato ou só uma suposição? Essa análise racional corta a raiz do medo, pois muitas vezes nossos temores são só hipóteses. Substitua o pensamento negativo por uma imagem positiva, uma cena mental do resultado desejado. Apliquei esse método ao abrir minha primeira empresa de limpeza. Sem experiência, formação ou recursos, só uma ideia e um desejo intenso. Tá travado na vida? Se sente preso por medos que te impedem de ir adiante? Aquele fantasma do fracasso te assombra, te paralisa, te deixa sem ação? Sabe, por muito tempo eu me senti assim, atolado numa lama de preocupações. Dívidas estrangulando, projetos ameaçando naufragar, a sensação de que a vida estava me passando batido. Parecia que eu estava numa montanha russa, só que sem os momentos de diversão. Só com o frio na barriga e o estômago embrulhado. Mas aí eu descobri um truque, uma sacada que mudou completamente a minha trajetória. E quer saber qual é? Em vez de ficar me afogando nos e se, eu comecei a anotar tudo o que me deixava apavorado. Cada pensamento negativo, cada medo idiota que vinha à minha cabeça, eu botava no papel, sem filtro. Era tipo um diário dos meus medos, um desaforo escrito. E depois, aí vinha a mágica. Para cada e se der tudo errado, eu criava um e se der tudo certo. Era um exercício de otimismo radical, uma injeção de fé na veia. Era tipo uma batalha de titãs na minha própria mente, o medo de um lado e a crença no sucesso do outro. E sabe o que aconteceu? As vendas dispararam. Em 12 meses faturei mais de $100 mil. Não que o medo tenha sumido, não, mas eu aprendi a domá-lo, a transformá-lo em impulso. Isso funciona em qualquer área da vida, viu? Imagine alguém com medo de mudar de profissão depois de 40 anos, achando que já passou da hora. Aí a pessoa anota: é tarde demais, mas logo em seguida refuta. Será mesmo? Existem tantos exemplos de gente que recomeçou a vida depois dos 40 e arrasou. Substituir a imagem do fracasso pela vitória não apaga o medo de um minuto para o outro, mas cria uma nova realidade interna, um combustível para a ação. A mesma fórmula serve para as finanças, os relacionamentos, tudo. Se você vive com medo de investir porque acha que pode perder tudo, primeiro reconhece o medo. Vou perder tudo. Depois, confronta. Existem investimentos de baixo risco, estratégias de proteção. E por fim,
Visualiza o sucesso. Meu dinheiro crescendo, minha segurança financeira, a liberdade que eu tanto quero. Mudar a energia emocional muda as ações. Simples assim. O medo só é poderoso enquanto o alimentamos com pensamentos negativos. Mas que tal mudar a narrativa? Por 7 dias, escreva seus medos sem rodeios. Depois escreva a versão contrária, a versão da sua vitória. Parece bobagem, mas funciona. Materializar o medo no papel diminui o seu poder. E ao criar a versão positiva, você planta uma semente de esperança no seu subconsciente. Sua mente não diferencia fantasia de realidade. Ela reage à repetição. Depois de uma semana, você vai sentir a diferença. Essa técnica usa a força da escrita para acionar áreas do cérebro responsáveis pela razão e organização. É como desligar o piloto automático do medo e ligar o GPS do sucesso. Eu mesmo passei por isso. Mesmo tendo muito, tinha medo de perder tudo. E se tudo acabar, me assombrava. Então, comecei a escrever meus medos e as versões positivas. Minha empresa cresce a cada dia. Há infinitas oportunidades. Meu trabalho transforma vidas. No início pareciam apenas palavras, mas meu corpo reagiu. Mais motivação, mais clareza, menos medo. Confrontar o medo e substituí-lo pela fé é uma transformação de dentro para fora. E isso funciona para qualquer medo. Falar em público, empreender, mudar de vida aos 40. 7 dias. 7 dias para mudar seu destino. 7 dias para começar a acreditar que você pode mais do que imagina. Não espere que a vida mude sem mudar os pensamentos que alimentam seu dia. Assuma o controle, quebre as correntes do medo e construa a vida dos seus sonhos. Clique no link para o novo vídeo e vamos juntos dar mais um passo rumo a essa jornada.